queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um Lado a Lado. Olha, hoje o nosso tema é nutrição na terceira idade. Para nos ajudar com esse assunto tão importante, eu convidei a nutricionista, que é especialista em saúde de idoso, Flávia Maestrello. Bem-vinda, Flávia. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, menina. Agradeço pelo convite. Então, menina, qual é a máxima da nutrição para o idoso? A nutrição para o idoso, ela tem que ser variada e bem pensada para respeitar os hábitos alimentares daquela pessoa. A gente tem o costume de ver o idoso como um ser extraterrestre, assim. E não, ele é simplesmente um ser humano que criou hábitos a vida inteira e que devem ser respeitados. Claro que muitos desses hábitos podem não ser tão bons e causar um pouco de desconforto da gente alterar isso. Mas com jeito dá pra ir mudando. Mas uma dica geral é um prato super colorido, refeições espaçadas, ingestão de muita água durante o dia. A gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Muitos vegetais, um prato bem que dê sustância, que é o que a gente chama, né? Que o idoso tem essa mania de começar a beliscar o dia inteiro e come um pouquinho aqui, toma café da manhã. Aí faz 2 lanchinhos da manhã. Aí vai almoçar, come quase nada porque não tá com fome, exatamente. E vai isso o dia inteiro. E aí você vai ver, ele acabou beliscando muita coisa durante o dia que às vezes não era nutricionalmente tão boa, mas não teve fome também porque beliscou durante o dia inteiro. Então o ideal o que esse idoso está comendo? Ele está fazendo as refeições, está consumindo bastante nutriente, porque o nosso corpo precisa de nutriente para se manter bem, né? E com relação à qualidade desses nutrientes, quais são as dicas que você pode dar? Vamos investir muito em vegetais, em frutas. O arroz e feijão não tem erro. Quero tentar substituir por arroz integral. Beleza. Se o idoso não aceitou, mantém o arroz normal, não tem problema. Vamos ver, aumentar a quantidade de salada. Quer comer uma carne? Outro dia, não quer comer carne? Vamos comer um ovo. Ou então aumentar as leguminosas, que seriam feijão, grão de bico, lentilha. Sempre variar, até porque pela questão de enjoar. Então acontece muito, todo dia a mesma coisa, o idoso acaba enjoando, aí depois ele não tem o hábito de consumir outro tipo de alimento, também não quer, e aí começa a investir nas beliscadas durante o dia. Então o ideal é sempre variar e fazer um prato colorido, um prato bonito e um prato que dê prazer para o idoso consumir, claro. E Flávia, com relação assim ao valor calórico diário para o idoso, mantém o que a gente comumente come ou tem que reduzir as calorias? Dá para manter desde que mantenha um nível de atividade física adequado. Que gaste, então. Que gaste, exatamente. Porque a gente tem a tendência a ganhar peso, de fato, com a idade. Então, o nosso corpo vai se mudando, a gente vai perdendo músculo. E músculo é uma coisa que ajuda a manter o metabolismo mais elevado. Então, vai perdendo músculo, vai ganhando mais gordura, principalmente na área da barriga. Então, fica com aquela barriguinha mais durinha, assim. E isso é uma característica bem comum nos idosos. Então, se manter ativo e comendo bem em geral é o que deve ser feito. Qualquer atividade física, Flávia, ou tem alguma mais específica? Dependendo da doença que o idoso tem, então, por exemplo, uma hipertensão, é bom que tenha um profissional de educação física para orientar, para evitar pico de pressão e desencadear outras coisas. Mas, em geral, o ideal seria atividade aeróbica, então, uma caminhada, se conseguir fazer uma hidroginástica, uma natação, alguma coisa de mais movimento. E também o exercício de resistência, então que seria a musculação, um pilates talvez, também uma boa ideia. E Flávia, geralmente a pessoa quando vai envelhecendo, o intestino vai ficando ressecado, preguiçoso, né? Às vezes mais do que já era. Qual é a importância aí de manter o intestino num funcionamento bom, né?
porque eu também já ouvi falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. E o que a gente precisa fazer para que o idoso tenha um funcionamento bom e regular do intestino? A atividade física é uma coisa que ajuda a manter o intestino mais funcionante, mas também a gente precisa consumir muita fibra. Então, onde que temos as fibras? Vegetais, então alface, rúcula, abobrinha, repolho, tudo que for verde assim e de legumes, vegetais vai ter bastante fibra. As leguminosas têm bastante fibra, então feijão, grão de bico, lentilha. Uma dica é deixar de molho antes. Então, pelo menos umas 12 horas deixar de molho em água. Por que é importante deixar de molho? Porque as leguminosas, ela tem um componente que é o que causa gases. Então, e aí pode causar desconforto e tem muito idoso que resolve parar de comer. E deixar de molho evita esses gases? Isso, joga fora a água, se possível troca essa água durante o molho, joga fora a água e aí cozinha em água nova, né? E isso vai ajudar a evitar a formação de gases. E o feijão tem muita fibra, então também ajuda a funcionar. Aveia, dá pra colocar uma linhaça, farelo de aveia, fibra é o que não falta. Frutas, tem muita fibra. Se possível, sempre consumir a fruta com casca. E algumas frutas também dá pra consumir a semente. Então, por exemplo, mamão, tem muita gente que joga fora a semente. Se conseguir engolir de uma vez, não vai morder, porque ela é meio amarga, tem um sabor meio ruim. Mas assim, é uma ótima fonte de fibra que ajuda a formar um cocô bem legal. E muita água, porque se você aumenta o consumo de fibra e não aumenta o consumo de água, aí vai ressecar de vez. Entendi, aí vai tampar mesmo. Exatamente. Então, essa é a dica. Exercício físico, bastante fibra e bastante água. Nesse caso da água que você estava falando, quanto de água é necessário? Para as pessoas até não idosas, né? As pessoas falam em 2 litros diários. Quanto é de água que um idoso precisa? Depende do corpo. Então, uma pessoa que é mais alta, que é maior, ela vai ter uma necessidade maior. Tem gente que pode chegar a 3 litros de água, até mais. Uma pessoa de 1,90 m, que é fortuna, por exemplo. Uma pessoa que é mais mirradinha pode nem chegar às vezes a 2 litros, mas a gente mantém essa média e o idoso tem a questão de começar a recusar beber água. Então ele vai parando meio que de sentir sede. Se é uma pessoa que nunca costumou beber muita água durante o dia, isso tem a tendência a piorar. E tem muito idoso que assim, começa a se sentir mal, vai ver a desidratação. Então, se possível, se sempre tiver alguém ali, sempre assim, oferecer água para tentar criar esse hábito e aí no futuro, se possível, ele começar a buscar sozinho a água, ter vontade de tomar água. Deixar uma garrafinha assim. Deixar uma garrafinha à vista. Quando vai sair idoso que se locomove, que tem uma vida ativa, sempre tentar levar uma garrafinha quando vai fazer alguma atividade, nem que seja no supermercado. Porque assim, hoje estamos em janeiro, está super calor, o risco de desidratação é enorme e isso pode levar a queda, pode levar a várias coisas que agravam o estado do idoso, inclusive morte. Então, água é assim, vital. Exatamente. E você estava falando aí das fibras, eu já ouvi também que existem fibras normais, existem umas outras fibras que são fibras solúveis. Isso. Qual a diferença? Na verdade, a diferença delas umas são fermentáveis pelas bactérias do nosso intestino e as outras não, elas só compõem o bolo fecal. Então, as fermentáveis são as solúveis. Isso. E também as duas vão ajudar a formar um cocô super legal. Então, o ideal é consumir aveia, por exemplo, tem bastante da solúvel. Os vegetais, por exemplo, uma abobrinha, uma berinjela, uma alface, tem mais das insolúveis, que é a que vão fazer o bolo fecal. Então, o ideal é consumir as duas. Com muita água, e aí vai formar um cocô bem legal. O ideal do cocô é ele ser... Isso é uma coisa que a gente não fala muito, mas o ideal é ele ser liso e de uma vez. Nada de, sabe, carneirinho, bolinhas? Não. E nem diarreia. Então, é pra ser a média.
E, se possível, sempre verificar como que tá o estado do cocô e do xixi do idoso. Também, se for um xixi que tá muito amarelado, pode sim ser algum medicamento que ele tá tomando que causa isso, mas pode ser também desidratação. Então, o xixi ideal, sempre clarinho. Flávia, e as proteínas? É verdade que quando você vai entrando na terceira idade precisa aumentar a quantidade de proteína? Como eu já disse, temos a sarcopenia, que é a perda natural do músculo, causada pela idade. E a gente, na verdade, não é que precisa aumentar a proteína, porque, pra ser assim, bem clara, a gente tem a necessidade, pensa num copinho de café. Então, a gente tem a necessidade de proteína de um copinho de café por dia. Se você consome mais que isso, ela não vai produzir mais músculo em você, ela vai virar energia. Assim como se você consumisse um carboidrato ou uma gordura. Então, vai virar energia. Se você não faz exercício físico, principalmente de resistência, esse copinho vai se manter ali nos 50 ml. Se você está fazendo exercício de resistência, você está aumentando a sua necessidade de proteína. Então, o copinho vai aumentar, aí você precisa dar mais proteína e você vai ganhar mais músculo. E assim, isso é fundamental no idoso, principalmente para a questão de prevenir queda, de ter um metabolismo mais saudável, ter mais músculo, aumentar o metabolismo, redução de risco de algumas doenças, por exemplo, aumenta a imunidade, então menos risco de pegar gripe, pegar essas doenças que, assim, pra gente às vezes nem causa nada, mas pro idoso pode baquear. Proteína tem em muita coisa, então tem as carnes, peixes, frango, porco. De preferência, a gente fala para investir nas mais magras. Então, tirar a capa de gordura da carne, um patinho moído, por exemplo, que é fácil de mastigar, um peito de frango, só cuidado para não ficar muito seco. O lombo de porco, a gente tem a mania de achar, carne de porco é gordurosa. Não, o lombo é super sequinho. Ovo é uma ótima fonte. Leite, temos as fontes também vegetais, então as leguminosas, o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Tem proteína de soja. Proteína é o que não falta, dá pra investir, dá pra variar bastante. Se enjoar de uma, dá pra ficar trocando sem problema nenhum. Inclusive, é saudável a gente variar a fonte. Agora, Flávia, vamos falar das outras coisas, né? Que não são só os alimentos que estão no prato, que tipo é o sal, o açúcar, o azeite, né? E os temperos. O sal não só para os idosos, todos nós deveríamos reduzir o nosso consumo de sal. Então, uma dica que eu dou é fazer os alimentos com pouco sal e investir nos temperos. Tempero não tem restrição? Não os industrializados, aquele que já vem pronto. Tá. Que aquilo lá é uma bomba de sódio. Então, tentar fazer um tempero em casa mesmo. Dá pra fazer temperinho batendo alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, orégano. E com isso, a gente aumenta o sabor e não precisa usar tanto sal. E aí depois cada um consegue acertar no seu prato o sal, mas também tentar cada vez mais reduzir essa quantidade. Então, hoje eu coloquei 3 coisinhas de sal, hoje eu vou tentar colocar 2, pra ver, porque o nosso paladar vai se adaptando. Mesma coisa o açúcar. Quem, por exemplo, toma café com açúcar, ou adoçante, então começa fazendo esguichinho de adoçante. Aí a gente fala, não faz esguichinho. Conta quantas gotas que o seu paladar aceita. 15 gotas? Vamos tentar amanhã 14? Tá, vai reduzindo 13, devagar. Até o nível que seu paladar aceitar. O açúcar, já por si só, se não é um paciente diabético que tem esse tipo de restrição, não tem problema consumir um docinho de vez em quando. O problema é quando o paciente começa a substituir nas beliscadas. Então vai um bombom à tarde. O que muitas vezes pode acontecer a um paciente, por exemplo, com Alzheimer, ele antes mal comia doce. Aí você vai ver ter um monte de papel de bombom pela casa, porque ele começou a comer, ele não lembrou que ele era aquela pessoa que comia um bombom e tava ok. E ele não tá lembrando que ele tá comendo, e aí é bom investigar
E um paciente que é diabético, aí é bom, assim, a família entrar no jogo. Então, assim, não ter doce em casa, porque se tiver, é até injusto o paciente diabético aqui e o familiar comendo um bolo, comendo uma... E assim, claro que dá vontade. Claro. Então, é bom, assim, se você mora com algum idoso, não sei o que, tá, ele é diabético, você quer comer doce? Vai fora de casa, vai pra alguma padaria, alguma doceria. Que ele não esteja vendo, né? Que ele não esteja vendo, exatamente. Pra tentar incluir. E o azeite, Flávia, como é que funciona? Porque existem várias marcas, tem a questão da acidez, explica um pouquinho. E também tem gente que na hora de colocar o azeite, né? Coloca um copo faz de azeite. muitas voltas no prato. Exatamente. O azeite, o que eu acho interessante, de vez em quando a Anvisa testa alguns. Então sempre ficar de olho nessas reportagens, porque eles falam quais marcas foram reprovadas, porque só de olhar, e inclusive nem pelo preço, às vezes tem como a gente saber qual que é bom e qual que tá adulterado. Então a gente sempre recomenda azeite de oliva, extra virgem e sem exagero. Porque o azeite, assim como toda gordura, é muito calórico. Então, é saudável? É saudável, mas com moderação. Então, um fiozinho de azeite, não, né? Não precisa fazer 3 litros de azeite por refeição. Não tem necessidade nenhuma. Principalmente o idoso. Qualquer pessoa. O idoso, principalmente pela questão de reduzir as calorias para evitar esse ganho de peso. Mas qualquer pessoa, não exagerar no azeite. E Flávia, você falou aí uma questão dos lanchinhos, do idoso que vai beliscando, né? Qual seria a distribuição ideal da alimentação durante o dia de um idoso, né? E também eu queria que você falasse sobre uma questão que eu tenho ouvido muito, das pessoas jantarem mais cedo, se isso também é importante para o idoso. Tá, essa questão dos lanchinhos ou das refeições, o ideal é que tenha pelo menos 3 refeições principais, então café da manhã, almoço e jantar, e verificar se tem a necessidade de fazer lanchinhos entre essas refeições principais, que se é um paciente que é diabético, é mais interessante fazer, até pelo controle da glicemia, parcelas, né? Exatamente, para evitar uma hipoglicemia, e sempre respeitar o hábito também. Se é uma pessoa que tinha mais costume de café da manhã, come uma fruta, almoço, come outra fruta, jantar, legal. Ou então uma pessoa que trocava o jantar por alguma coisa mais leve, também legal. A questão é observar, ele tá mantendo o padrão ou tá fazendo aquilo? Antes ele almoçava e jantava, e agora não, ele tá comendo um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar e passa o dia comendo. O que tá acontecendo? Mas é bom respeitar e também ver se tá comendo bem ou tá beliscando, tá investindo em outros tipos de alimentos. E a questão do jantar mais cedo? Jantar mais cedo. Sempre a gente pensa no conforto gástrico. Então, se é um paciente que tem uma gastrite, tem uma tendência a refluxo, é bom que não seja muito perto do horário de dormir. Se é uma pessoa que, tranquilo, pode comer, tem até idoso que gosta de tomar um leitinho antes de dormir, não tem problema algum. É realmente ver essa questão do conforto gástrico dele. E você estava falando aí da coisa de respeitar os costumes, né? Tô me lembrando aqui que, por exemplo, a maioria dos idosos que eu conheço, e eu mesma, adora um café com leite e pão com manteiga de manhã, não é? Esse hábito, ele pode ser mantido? Com certeza. Porque hoje em dia as pessoas falam muito assim, você vai envelhecendo, você tem que tomar suco de couve com maçã de manhã. Então, o que para quem está acostumado com um pãozinho com manteiga e café com leite é completamente absurdo, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de respeitar o hábito alimentar. Se o café com leite e pão com manteiga de manhã tá ok. Não tem problema nenhum. A gente vai pensar mais. Eu tô falando isso em defesa própria. Por exemplo, um paciente hipertenso, vamos tomar cuidado um pouquinho com essa manteiga, se for com sal, porque querendo ou não tem muito sódio, ou então gordura, né? A gordura, se é um paciente que tem algum problema de colesterol, tentar substituir por um creme de ricota, alguma coisinha
um pouquinho mais leve, mas dá para manter o pãozinho, tentar alternativas. O café com leite, vamos tentar substituir o leite por um leite desnatado, se tiver essa necessidade. Coloca o açúcar, é um paciente diabético, vamos tentar trocar o açúcar por adoçante. Vamos adicionar uma fruta com um pouquinho de aveia, por exemplo, para melhorar o controle glicêmico. Então dá para fazer ajustes mantendo o hábito. Eu comia um pãozinho inteiro com manteiga. Vamos tentar comer metade de um pãozinho e adicionar uma maçã com um pouquinho de farelo de aveia. Entendi. Entendeu? Alternativa, sempre respeitando, porque a gente como nutricionista, às vezes quer solucionar o mundo, exatamente. E não adianta passar uma coisa que o paciente não vai seguir. Então, respeitar hábito acho que é primordial. Na terceira idade também, alguns idosos desenvolvem assim, uma dificuldade de mastigação e deglutição, né? Quais dicas você pode dar aí para facilitar? E também tem a questão motora, né? Então, são 3 profissionais que eu gostaria de citar, que acho que, assim, se tiver condição, o SUS, ele também tem esses profissionais. Então, seria dentista, porque às vezes o paciente não está comendo, pode ser uma dor que está no dente. Se é um paciente que não consegue se comunicar, não tem como saber. Então, o dentista vai poder avaliar direito. A fono, que também vai avaliar a deglutição. Às vezes é um paciente que não tem mais condição de comer alimento seco. Às vezes é um paciente que você não pode mais dar água. Tem que espessar a água, porque senão ele pode correr o risco de engasgar, vai pro pulmão, dar uma pneumonia. Então, e um outro profissional que é muito importante é o terapeuta ocupacional também, que é um profissional que ele pode, eu diria que ele muda vidas. Então, ele é o profissional que vai ajudar você a adaptar a casa. Se há um idoso que está com dificuldade de comer sozinho, com essas questões de autonomia, é um profissional que vai ajudar muito nessas questões de reabilitar as atividades do cotidiano. E no caso, por exemplo, da dificuldade de mastigação, deglutição, a gente pode adaptar a alimentação? Com certeza. Torná-la mais pastosa, diminuir o tamanho dos pedaços? Sim, exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, é um paciente que está com dificuldade de deglutição, dá para fazer uma sopa, mas também não tão líquida, sem pedaços, dá para bater tudo. Se é um paciente que consegue mais, dá para fazer uma sopinha, colocar uma carne moída, colocar um ovinho ali dentro. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. E se precisar também suplementar, que os suplementos são alimentos nutricionalmente completos, então só a sopinha, só tá perdendo peso, uma vitamina, não tá dando conta, a gente consegue suplementar. E os suplementos hoje em dia também eles têm sabores muito agradáveis. Então isso não é um problema. Flávia, dentro dessa coisa da nutrição, tem também aquele aspecto social, né? Comer em família, numa mesa com todos os outros integrantes da família, faz diferença? Com certeza, faz diferença. Até porque muitas vezes o idoso entra num quadro de depressão e aí, quando tá nessa questão da depressão, vai perdendo a graça das coisas. Então não quer mais comer, entendeu? Tá com fome, não tem mais vontade de fazer uma refeição. Vai lá, pega um pão, come alguma coisa assim rápida, só pra não morrer de fome, literalmente. E se tá com a família junto, incentivando, tá comida na mesa posta, tá uma mesa posta bonita, dá mais vontade desse idoso comer. Nem que a refeição dele seja diferente, entendeu? Então, assim, ele tá numa dieta pastosa, por exemplo, ele tá na sopinha dele, mas tá todo mundo com ele consumindo outras coisas? Conversando, né? Exatamente, influencia ele a conseguir comer mais, a dar mais vontade de comer. Outra questão que entra nesse quadro de depressão é o isolamento social. Muitas vezes aquele idoso, ele já perdeu metade dos amigos, ele já não tem mais com quem conversar, os filhos não têm tanto tempo os familiares não têm tanto tempo para ficar fazendo companhia para esse idoso, e vai se isolando e agravando às vezes quadro de depressão. Então, se possível, procurar centro de convivência de idoso. Então, uma ginástica, esses clubes de terceira idade,
um tai chi chuan, Sei. até academia, às vezes tem pilates com turma de terceira idade, o SUS tem os CRAS, que tem várias atividades também para idoso. Então, assim, se conseguir convencer esse idoso a sair de casa, a investir nesse tipo de atividade, um cinema que seja, um teatro, isso vai dando um sentido à vida. Entendi. Porque se ele começa a ficar muito para baixo, aí tem a questão, vai reduzir exercício físico, vai reduzir o consumo alimentar e vai ficando só em casa, vendo TV o dia inteiro. Isso não faz bem nem um pouco. E Flávia, o sono, né? Nós estamos falando da alimentação. O sono, um bom sono, uma boa noite de sono faz diferença na questão do corpo se nutrir, do corpo do idoso ficar bem nutrido? Na questão da nutrição, o nosso corpo consegue absorver muito bem, independente disso. De dormir ou não? De dormir ou não. Mas a gente precisa desse sono para o corpo conseguir descansar, desestressar. Então, senão o corpo fica estressado e isso pode inclusive aumentar a chance de algumas doenças, reduz a imunidade. Então, o idoso tem muita daquela questão de ficar cochilando o dia inteiro e aí à noite não consegue dormir. Claro, dormiu o dia inteiro. Exatamente. Então troca o dia pela noite, dormiu 6 horas durante o dia na frente da TV picada e de noite não consegue dormir. Então o ideal seria sempre tentar manter esse idoso alerta, inclusive nessas atividades. Então vai fazer uma ginástica sociais, né? Exatamente. E inclusive o exercício físico ajuda a cansar o corpo. Então aí consegue dormir melhor, exatamente. E aí isso mantém o corpo mais saudável. E Flávia, tem uma outra questão que para quem cuida de um idoso é muito importante a gente estar falando aqui. Às vezes leva em vários médicos, várias especialidades, né? Várias orientações. Cardiologista, nutricionista, ortopedista. Gastro, tudo. Isso. E quem cuida, né, do idoso vai ficando louco. Exatamente. E sem contar que às vezes dá conflito de um tratamento que um orientou e do outro, né? Que dica você tem aí para quem cuida do idoso nessa questão? A primeira dica que eu daria é para o cuidador do idoso não se autonegligenciar. Então, assim, às vezes sempre é um filho normalmente que toma a frente de tudo e aí ele acaba ignorando todos os aspectos da vida dele só para cuidar desse idoso. Só que se você não tá bem, você não consegue cuidar dessa pessoa bem. Então, primeiro é esse aspecto. O segundo é ter um médico especialista, de preferência geriatra, mas pode ser também um clínico geral, que vai olhar para esse idoso como um todo. Então, ele vai ver tudo que o idoso tem, precisa passar no cardiologista. Faz uma cartinha, manda para o cardiologista, recebe de volta os exames, recebe de volta a orientação. Agora precisa ir no endócrino. Manda para o endócrino, volta para esse médico principal, porque às vezes um medicamento pode entrar em conflito com o outro. Às vezes um medicamento tem um efeito colateral e aí você com outra coisa. E aí vai lá, atacou a gastrite, por exemplo. Aí vai no gastro. E às vezes esquece de mencionar que tá tomando tal medicamento que atacou a gastrite. E aí o gastro vai lá, passa um outro tratamento e fica uma bola de neve. Então o ideal é ter um profissional para cuidar desse paciente como um todo e sempre ter retorno. E também sempre o idoso ter acompanhante nas consultas. E isso muitas vezes não acontece. Então tem essa questão de esquecimento. Então é sempre bom levar todos os medicamentos que o idoso toma, todos os horários que ele toma, ter sempre alguém para falar como que é a rotina. Porque o idoso também gosta de, assim, omitir algumas informações. Entendi. Não só o idoso, né? Todo mundo, porque você não, né? Então, sempre ter um acompanhante e ter um médico que vai cuidar desse idoso por inteiro. Um maestro dessa orquestra que é o corpo do idoso. Exatamente. Muito bom. Flávia, você tem consultório em Salto? Isso, eu atendo em Salto e eu atendo por home care em Salto e em Indaiatuba também.
E onde fica o seu consultório? Fica no Espaço Salone, na Rua Monsenhor Couto, perto da Igreja Matriz. E tem minhas redes sociais também. Eu tenho o Instagram, que tá nutricionista Flávia Maestrello, tudo junto. E o meu Facebook, que tá também nutricionista Flávia Maestrello. Olha, Flávia, muito obrigada por todas as informações que você nos passou aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada por você ter deixado eu te explorar, explorar os seus conhecimentos, né? E elogiar você que tão novinha, tão preocupada com o assunto do idoso, né? De outra geração, viu? Parabéns. Muito obrigada, Mirna. E obrigada a você que nos acompanha aqui pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre um prazer para mim. Beijo no seu coração. Até semana que vem.